Essa noite o pastor Anderson está ali na igreja presbiteriana do bairro Tiradentes, levando a palavra, foi assim convidado, está servindo aqueles irmãos ali com a pregação da palavra, e nós temos a tarefa nessa noite de meditar na palavra do Senhor, e eu trago esse salmo que para mim é um dos meus preferidos, um dos salmos que eu mais tenho prazer em ler, e encontro aqui profundas verdades do Evangelho, já na antiga aliança, e o salmista declara coisas maravilhosas aqui para nós. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós leiamos esse trecho da Sagrada Escritura, e que o Senhor nos ajude nessa noite. Salmo de número 16, assim diz a palavra do Senhor. Protege-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Além de Ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres, nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão dores multiplicadas. Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão seu nome. Senhor, Tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És Tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso meu coração se alegra e meu espírito se regozija, e até mesmo meu corpo habitará seguro, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós mais uma vez diante de Ti, nós nos apresentamos como povo do Senhor. Depois, ó Deus, de orar, de cantar, de apresentar os nossos bens e as nossas vidas ao Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala, ó Deus, apesar das minhas fraquezas e limitações, fala ao Teu povo, fala ao nosso coração nessa noite. Nos instrui, nos corrige, nos alimenta, cuida do Teu rebanho, das Tuas ovelhas, faz a Tua obra, alcança os corações que ainda não foram alcançados pela graça salvadora em Cristo Jesus, mas que possamos sair daqui amando, estimando, desejando cada vez mais ao Senhor como o bem mais precioso das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós meditássemos nesse salmo, esse trecho das Escrituras, que apresenta para nós verdades tão importantes e tão desafiadoras. E a grande ideia que nós encontramos nesse texto bíblico, nesse trecho da palavra de Deus, e o grande tema dessa mensagem nessa noite, é o seguinte: Deus é a eterna fonte de plenitude e segurança para o seu povo. O nosso Deus, em Jesus Cristo, é a eterna fonte de plenitude e segurança para o seu povo, para nós. Eu gostaria já de convidar você a pensar comigo a respeito, não somente do nosso coração, mas dos tempos em que nós vivemos. Alguns irmãos já me ouviram pregar nesse salmo e provavelmente vão identificar algumas aplicações e algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas quando eu olho para esse salmo e quando eu vejo o salmista declarando que ele tem no Senhor a sua grande alegria, a sua plenitude, a sua satisfação, o seu desejo, o seu maior bem, eu fico considerando o quanto o nosso coração é insatisfeito. E não somente isso, mas como nós vivemos numa época, numa era profundamente insatisfeita. E a nossa tentativa muitas vezes é de projetar os nossos desejos
nas redes sociais, por exemplo, onde nós encontramos ali muitas vezes afirmações, imagens e coisas que tentam demonstrar que nós estamos muito felizes e muito plenos. Mas será que isso passa pelo exame da palavra de Deus? Será que muitas vezes nós não somos inclinados, inclusive a olhar para o lado de fora, para aqueles que não conhecem o Senhor, e caminharmos de modo insatisfeito, sem um coração pleno, sem um coração grato, sem um coração alegre na presença do Senhor? E esse trecho da palavra de Deus fala exatamente sobre isso. E quando nós pensamos exatamente nesse contexto das redes sociais, nós podemos perceber que elas são um grande desafio de diversas maneiras. E quando eu falar das redes sociais aqui, talvez alguns não se identifiquem tanto, não tenham tanta dificuldade com isso, não se envolvem tanto com isso, mas esse é um problema dessa geração. Como nós pensávamos hoje pela manhã, no livro de Números, o quanto esse livro da Sagrada Escritura mostra que Deus se importa com a rotina, com aquilo que é rotineiro, com o calendário que é estabelecido em Israel, com a caminhada em meio ao deserto, com o povo sendo chamado a obedecer e a permanecer fiel ao Senhor, quando não havia nada, exceto a mesma coisa. O que aconteceu ontem, continua acontecendo hoje. A nuvem do Senhor vai à frente, nós caminhamos. A nuvem do Senhor para, nós paramos. Nós temos o Senhor iluminando o acampamento à noite. Nós só temos deserto. A comida amanhã qual será? A mesma, maná. E Deus estabelece uma série de ordens e coisas que mostram para o povo deles que era importante permanecer fiel em meio a uma rotina muito desgastante, a rotina do deserto. Mas Deus é apresentado também no livro de Números como um Deus que vê a insatisfação do seu povo e ainda assim permanece fiel. E talvez para nós o desafio seja hoje de permanecer em meio à nossa rotina diária, com um coração grato, alegre, satisfeito no Senhor. E alguns perigos que nós encontramos nas redes sociais também nos chamam a atenção com relação a isso. Nós vemos que nas redes sociais nós temos um mundo que é marcado pela ausência de frustrações. Ninguém parece frustrado, cansado, desapontado com as coisas, exceto quando quer chamar a atenção para si mesmo. Mas o que mais traz curtidas, compartilhamentos, o que mais chama a atenção são aqueles que estão indo muito bem e aqueles que fazem questão de parecer muito bem. Não há frustração nas redes sociais. Nós vemos um mundo repleto de fantasias, experiências pseudo-prazerosas. Nós vemos pessoas alcançando novas posições no seu local de trabalho. Nós vemos aqueles que viajam o mundo todo. Nós vemos aqueles que estão aparentemente bem, sempre felizes e animados no casamento. Nós vemos aí esse mundo de ilusões. Mas também nós vemos uma face bastante ruim do nosso coração. Nas redes sociais nós temos as brigas, as discussões intermináveis, os conflitos. Quem aqui já não teve um problema naquele grupo de WhatsApp da família, onde uma opinião política, uma preferência, um gosto, um compartilhamento, uma imagem não trouxe conflito? Mas nós enxergamos nas redes sociais, e nós podemos trazer isso para esse salmo, dois lados de uma mesma moeda. Nós temos no nosso coração uma insatisfação natural por causa do pecado, com aquilo que Deus criou e com aquilo que Deus estabeleceu. E o outro lado dessa moeda é que nós muitas vezes buscamos satisfação naquilo que não é real, em falsas promessas, em promessas enganosas. E essa é a grande mentira, desde Gênesis capítulo 3, quando a serpente tentou e enganou o primeiro casal. E olhando para a estrutura desse salmo, nós podemos pensar em algumas verdades que são interessantes, porque o salmista aqui,
Ele está dando o antídoto para tudo isso, Ele está dando uma resposta para isso. E do verso 1 a 3, nós vemos a palavra de Deus, e esse salmo que muitos consideram como sendo atribuído a Davi, a verdadeira satisfação compartilhada. Nós vemos do verso 1 até o verso 3, a palavra de Deus nos desafiando a encontrar verdadeira satisfação. Do verso 4 até o verso 6, nós vemos que os ídolos são denunciados. A insatisfação daqueles que buscam se satisfazer naquilo que não é Deus, nas coisas que não são de Deus. Isso tudo é denunciado do verso 4 até o verso 6. A insatisfação idólatra é denunciada pelo salmista. Do verso 7 até o verso 9, nós temos a realidade do Senhor contemplada. Deus não é um Deus distante nesse salmo, mas é um Deus que pode ser experimentado pelo seu povo, é experimentado pelo salmista. Ele trabalha no coração do salmista, ele ensina e instrui, ele dá segurança. A realidade do Senhor é contemplada do verso 7 até o verso 9. E do verso 10 até o verso 11, nós podemos entender que esse mundo que busca em irrealidades a sua satisfação, ele é exposto diante de uma alegria eterna. A virtualidade ou a irrealidade desse mundo é exposta do verso 10 até o verso 11. E nós vamos tentar meditar nesses 4 pontos. Essa verdadeira satisfação compartilhada, uma insatisfação que é denunciada, a realidade do Senhor sendo apresentada diante dos nossos olhos, e a virtualidade, a irrealidade desse mundo sendo apresentada quando a cortina da eternidade é aberta diante dos nossos olhos. E nesse primeiro ponto eu gostaria já de convidar os irmãos para que nós considerássemos algumas coisas. Observe o verso 1, o clamor por proteção, e não somente isso, mas um clamor por refúgio. Protege-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. E para Davi nós vemos que Deus, o nosso Deus, não é apenas proteção e refúgio, porque Ele não para aí. Se nós seguimos para o verso 2, nós percebemos que ele diz algo muito interessante para aqueles que pensavam ou pensam que a antiga aliança diz respeito apenas às coisas terrestres. Nós temos aqui Davi contemplando uma realidade que ultrapassa as suas circunstâncias. Tu és o meu Senhor, além de Ti não tenho outro bem. Ele vê no Senhor não apenas refúgio e segurança nos momentos de problema e dificuldade. Ele pode declarar para o Senhor como o Senhor é desejável, como o Senhor é bom para mim. Eu me alegro no Senhor, eu me satisfaço no Senhor. Você pode dizer isso essa noite, meu irmão? Será que o nosso coração pode declarar isso diante do Senhor? Mas outra coisa interessante salta aos nossos olhos quando nós seguimos para o verso 3. Nós percebemos que Davi não apenas se alegra no Senhor e contempla o Senhor, mas ele se alegra no povo do Senhor. Ele tem prazer no povo de Deus, como Deus tem prazer em seu povo. Davi reconhece que a família do povo de Deus, os descendentes de Abraão, são um povo escolhido e separado pelo Senhor. E aqui nós já podemos tirar algumas lições, irmãos. Se você não tem colocado o Senhor Deus como aquele que os seus olhos contemplam, como o único capaz de satisfazer o seu coração, a sua mente, a sua alma, os desejos mais profundos da sua existência, você irá procurar satisfação em outras coisas. Mesmo que elas sejam boas, elas não satisfarão o seu coração. Enquanto Deus, o Senhor, não for a satisfação da nossa alma, nós procuraremos em outras coisas, pessoas, e até mesmo em coisas boas, que Deus mesmo fez, mas elas não são Deus,
elas não podem satisfazer a nossa alma. E Davi identifica isso. Mas não somente isso. Talvez a insatisfação esteja tomando conta do seu coração, porque você ainda não percebeu que Deus tem um propósito por meio do seu povo. Nós, irmãos, precisamos resgatar a igreja do caos, do individualismo, daqueles que pensam que podem cultuar ao Senhor na sua individualidade, e a igreja é só um algo a mais, a igreja é só um espaço onde eu venho, porque eu estou continuando o meu louvor. Mas aqui, nós vemos a palavra de Deus dizendo que o cristão, o crente no Senhor, ele precisa ter prazer profundo nos seus irmãos, naqueles que Deus colocou ao nosso redor e à nossa volta, para compartilhar os fardos, para caminhar conosco, para nos lembrar da santidade de Deus quando nós estamos nos desviando, para nos lembrar da bondade de Deus quando nós estamos duvidando, para nos conduzir rumo àquela terra que nós estamos caminhando, a Jerusalém Celestial, como nós falamos hoje pela manhã. E algumas perguntas para nós considerarmos nesse primeiro tópico. Quando a palavra de Deus compartilha a verdadeira satisfação que se encontra no Senhor, e aquele que se alegra no Senhor acima de todas as coisas, também se alegra no seu povo, no povo de Deus. Pense comigo, onde você tem se escondido quando as coisas apertam? E se talvez nós sondássemos o profundo do nosso coração, os nossos hábitos, se você talvez pensasse naquilo que você faz, o tempo que você investe em tantas coisas, onde o seu coração tem se escondido, onde você tem buscado satisfação. Quando você der a resposta para isso, você vai identificar aquilo que você mais tem valorizado. Eu já disse isso, já dei essa citação aqui de púlpito, eu vou dar ela mais uma vez, eu vou trazer ela mais uma vez. Paul Washer diz: me mostre aquilo que ocupa a sua mente 24 horas por dia, e eu te digo, aí está o teu Deus. Não significa que você não vai ter ocupações com outras coisas, você não vai ter preocupações com outras coisas, mas quando as preocupações vêm, quando a angústia vem, qual é o seu refúgio? Qual é o seu escape? O que você faz? Hoje pela manhã nós pensamos no exemplo de Moisés, quando ele sente o peso da responsabilidade diante do Senhor, e ele faz uma oração, que é uma oração radical, é uma oração que talvez, se o pastor Anderson fizesse aqui, os irmãos da diretoria já fariam uma reunião com ele, e perguntariam: pastor, por que você falou isso? Por que foi dito isso do púlpito? Porque Moisés abre o coração diante do Senhor, e o povo começa a reclamar, e Moisés diz: Deus, não fui eu que gerei esse povo, e eles olham para mim como se eu fosse o pai deles, como se eu pudesse dar a comida que eles buscam. Mas a grande diferença de Moisés para o povo é que Moisés tem coragem de dizer para o Senhor aquilo que está doendo, aquilo que está incomodando, enquanto o povo murmura e reclama. Moisés abre o seu coração a ponto de dizer para o Senhor: eu prefiro que o Senhor me mate do que continuar nessa situação. E nós vemos que essa é uma oração que o Espírito Santo gravou nas Sagradas Escrituras. Leia o livro de Números, pense a respeito disso, porque essa é a grande diferença entre um Moisés que ora ao Senhor, que se rasga na presença do Senhor, que expõe o seu coração à sua insatisfação, à sua angústia. Essa é a diferença desse homem que Deus responde para o povo que murmura e que fica lamentando. Quando as coisas apertam, qual é o seu refúgio? Quando as coisas não vão bem, a quem você procura? Ao Senhor Deus, que é o bem mais precioso, o Deus que veio em sua direção por meio de Jesus Cristo e te livrou de todas as outras coisas que chamavam a sua atenção
e que te cativavam e que tentavam ser Deus da sua vida, mas nunca te satisfaziam. Onde está o seu prazer, meu irmão? No que ou em quem está o seu prazer? E isso tudo prepara o nosso coração para aquilo que vem nos versos seguintes. Do verso 4 até o verso 6, nós vemos que a palavra de Deus e o salmista inspirado trata da insatisfação daqueles que buscam ídolos. E quando nós falamos de ídolos, muitas vezes a imaginação do crente comum é uma grande estátua. E nós não somos idólatras porque nós não temos nenhuma estátua aqui dentro. Mas se você analisa o Novo Testamento, muitas vezes é apresentada a ideia de idolatria, não com o termo idolatria, mas através de uma expressão que nós encontramos no Novo Testamento, que diz respeito a desejos desordenados, ou no grego, epitomai. A ideia de que o nosso coração está bagunçado, porque os afetos não estão satisfeitos no Senhor. O coração não está satisfeito em Cristo, e os afetos saem do lugar, e essa é a origem da ira, da insatisfação, da reclamação, das brigas, dos conflitos, da indisposição, de tudo aquilo que nós experimentamos quando colocamos outras coisas no lugar de Deus. Mas aqui o salmista denuncia o seguinte: aqueles que buscam um falso Deus, ou os falsos deuses, aquilo que não é Deus, e que você e eu muitas vezes colocamos no lugar de Deus, tudo isso só aumenta o nosso sofrimento e a nossa angústia. Só é possível desfrutar de verdadeira bênção na presença do Senhor. Observe comigo no verso 4: os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão seu nome. E quais são os altares que nós temos talvez levantado, irmãos, em nossos corações, em nossa vida diária? Se eu perguntar para alguns aqui, quais são os altares que nós temos sacrificado na internet, nas redes sociais, aquilo que tem ocupado todo o nosso tempo, o nosso esforço, as nossas preocupações, será, irmãos, que nós não estamos como aqueles que estão ali fora, achando que a nossa vida, a nossa existência depende de um partido político, depende de um governante, a ponto de nos angustiarmos junto com eles, de nos sacrificarmos no altar da idolatria política, de apresentar as nossas vidas e nos oferecer diante desses altares que não satisfazem o nosso coração. Será que nós não temos invocado os nomes dos deuses da nossa era, daqueles que se apresentam como salvadores, como se fossem salvadores, mas não podem oferecer verdadeira salvação? E nós, olhando para o verso 4, podemos pensar em tudo isso, mas o verso 5 também nos lança um desafio, porque o salmista reconhece que o Senhor é a porção da sua herança. O Senhor é aquele que controla o destino, não somente do salmista, mas do seu povo. E aqui nós encontramos uma declaração de satisfação. Você está satisfeito com aquilo que Deus é para você, por meio de Jesus Cristo? Você está satisfeito com quem Deus se revelou a você, por meio de Jesus Cristo? Aquele que diz que não te desamparará, que não deixará com que você sofra a punição da morte, como nós vamos ver adiante. Nem mesmo a morte tem a palavra final sobre as nossas vidas.
Você está satisfeito com esse Deus? Você está contente diante da presença desse Deus? Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós abríssemos rapidamente a Bíblia em duas passagens que são fundamentais para nós pensarmos nisso. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. E assim diz a palavra do Senhor: porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração. Por que você está aqui essa noite, meu irmão? Meu amigo, você que nos visita. Talvez você esteja querendo fugir do inferno e da condenação. Talvez você esteja buscando um lugar tranquilo e seguro na eternidade. E eu sei que isso é um problema que aflige a nossa consciência. Se você não é um crente em Cristo, se você não tem segurança da salvação, busque isso diante do Senhor. Isso é importante. O destino eterno de cada um de nós é importante. Mas o que esse texto está dizendo é que o Deus que disse haja luz, Ele brilhou no meu e no seu coração. Ele é o centro desse evangelho. E John Piper, que é um pastor que pensa muito a respeito disso, da centralidade de Deus na vida cristã, ele vai escrever um livro que é uma tese a respeito disso, dessa passagem de 2 aos Coríntios. Deus é o evangelho. O evangelho não é um ticket que nós estamos guardando um dia para apresentar e falar: olha, um dia eu me converti, eu não preciso ir para o inferno. O evangelho não é esse vale ou essa segurança de que eu não vou ser lançado no inferno, porque se você ler o livro de Tiago, você vai perceber que os demônios também têm medo do inferno. Mas o evangelho é a mensagem de um Deus que olha para pecadores como eu e você, inimigos dele, e vem em nossa direção. E Ele faz uma obra que é muito maior que a obra da criação. É isso que esse texto está dizendo. É a obra da recriação. É a obra de um Deus que não pega nada e faz todas as coisas. É a obra de um Deus que pega uma massa de pecado e transforma em um coração que se satisfaz nele, que tem alegria nele, que encontra prazer nele, que busca a face dele. E essa é a promessa da antiga aliança. Quando o povo de Deus desfruta de tantas bênçãos, eles têm uma terra, eles têm as leis, eles têm os patriarcas, eles têm promessas de bênçãos terrenas, mas o povo se desvia do Senhor. E quando nós olhamos lá para Ezequiel 36 e Jeremias 31, as promessas da nova aliança dizem que o Senhor mesmo viria e transformaria o coração do seu povo, e inclinaria o coração do seu povo para Ele, e faria uma obra que nenhum de nós é capaz de fazer: a mudança de natureza, a regeneração, um coração transformado e cativo por Deus, e que se alegra em Deus, e que se satisfaz em Deus. E para que não reste nenhuma outra dúvida, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós olhássemos para outro trecho da palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18.
1 Pedro capítulo 3, verso 18. Assim diz a palavra do Senhor: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. E observe bem, Cristo morreu para nos levar, não a um céu onde não há sofrimento. Os demônios também querem isso. Se Deus perguntasse para Satanás hoje: você deseja estar no céu comigo, sem sofrimento, sem a dor da condenação? O que você acha que ele diria? Mas é claro, sem arrependimento, sem mudança de coração, sem ter que deixar o meu coração ser tão obcecado comigo mesmo e tão orgulhoso, é o que eu mais quero. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados para nos conduzir a Deus, ao Senhor, ao pastor das nossas almas, aquele que olha para os nossos pecados, aquele que conhece o mais profundo do nosso ser, mas ainda assim envia o seu Filho para morrer em uma cruz. Aquele que conhece a nossa condição, esse Deus, Ele não poderia oferecer outra coisa para ser a satisfação da sua alma. Deus não poderia oferecer outro ser para ser a satisfação da sua alma, exceto Ele mesmo, porque senão Ele seria idólatra, Ele negaria a si mesmo. Você foi criado pelo Senhor, e o seu coração não vai descansar, enquanto Jesus Cristo não tiver o centro da sua vida e da sua existência. Enquanto Jesus não satisfizer o mais profundo do seu coração. Retorne comigo para o texto do Salmo 16. Nós podemos caminhar agora considerando essas verdades e olhando para tudo isso que nós lemos na palavra do Senhor, por meio desse salmo. Você está satisfeito com esse Deus, com o Deus da Bíblia, com o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo? Você está seguro, como o próprio salmista diz, que não é o acaso, que não é a sorte, que não são os homens, não são os anjos nem demônios, mas Ele tem o seu e o meu destino nas suas mãos. Você confia nisso e você vive por isso. Quando nós pensamos nessa herança que o salmista está falando, será que nós vivemos como aqueles que são ricos na presença do Senhor, ou como pessoas miseráveis? Se eu dissesse para você: olha, eu tenho aqui um prêmio, um bilhete premiado da Mega Sena, você só precisa ir lá e trocar. Só de saber que isso já está garantido, que isso já está assegurado, isso não mudaria a maneira como você iria sair daqui e passaria a enfrentar o seu dia com a segurança de que agora você tem alguns milhões para resgatar? E a palavra de Deus está nos dizendo: o Senhor é a nossa herança. Esse Deus que não pode ser contido pelos céus e terra, esse Deus que criou todas as coisas, Ele é o nosso bem, nós somos dele e Ele é nosso por meio de Jesus. Seguindo adiante, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós pensássemos a respeito do verso 7 até o verso 9. Quando nós contemplamos ao Senhor, se o nosso coração é chamado à satisfação na presença dEle, se a insatisfação é denunciada, aqui nós vemos o texto da palavra nos mostrando que o Senhor, Ele deseja ser contemplado. Você tem meditado no Senhor? Uma coisa que era muito comum há um tempo atrás, quando você ia em um gabinete pastoral, alguns pastores faziam isso. Antes de começar a ouvir o seu problema, ele perguntaria para você:
Como está a sua leitura bíblica? Como está o seu tempo de oração? Antes de qualquer outra coisa. Porque aqui nós vemos, irmãos, que o nosso Deus, Ele é um Deus que caminha conosco, que deseja estar na nossa mente, no nosso coração, sendo contemplado e desejado. Os conselhos dEle, a palavra dEle, não somente vem quando nós estamos no culto, mas o salmista diz que Ele é ensinado e aconselhado até mesmo quando está durante a noite, pensando, dormindo. A palavra de Deus vem em sua direção, porque os seus olhos estão fixos no Senhor. E para a gente considerar pelo menos 3 verdades importantes sobre isso, sobre o que você tem colocado os seus olhos, o que tem cativado a sua atenção, o que tem ocupado a sua mente, aquilo que eu e você contemplamos. Isso tudo não somente nos encanta, mas isso também nos modifica. Aquilo em que nós colocamos o nosso coração e a nossa mente, não somente nos encanta, mas também nos modifica. E aquilo que nós contemplamos não somente nos modifica, mas também nos motiva, ou, muitas vezes, o contrário, nos desmotiva. Pense nessa passagem, porque o Senhor está aqui, aconselhando e ensinando o salmista. O Senhor está sempre diante dele, e ele está seguro, e ele se vê como aquele que está ao lado direito de um rei. Ele não pode ser derrubado, ele não pode ser afligido, ele tem acesso a tudo. Tudo que for da vontade do Senhor prosperará, aquilo que não é da vontade do Senhor não prosperará. O Senhor está do meu lado direito, Ele é o grande Rei do universo, Ele é o Senhor da minha vida. E para nós caminharmos aqui para o fim, o nosso último ponto, do verso 10 até o verso 11, nós consideraremos essa realidade, ou essa irrealidade que o mundo busca, tentando se satisfazer aqui. Mas como nós estamos falando, o salmista na antiga aliança, ele pode ver a cortina se abrindo, e o Deus que é o Deus da sua vida, que é o Deus do presente, é um Deus que tem para oferecer alegria eterna. Isso nós encontramos no verso 10 e no verso 11. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, há eterno prazer. E o verso 10 é um verso que é aplicado no Novo Testamento para falar da ressurreição de Jesus Cristo. E se você está aqui essa noite, meu irmão, você precisa lembrar que como Cristo ressuscitou, se você vive pela fé no Senhor, você um dia também ressuscitará. A dor não tem a palavra final, a angústia não tem a palavra final, o pecado não tem a palavra final. Nada daquilo que nós temos experimentado aqui, de angústia e sofrimento, permanecerá. Essas são as aflições do tempo presente que Paulo fala, mas elas são muito, muito pequenas quando comparadas com a glória que há de ser revelada. Isso aqui é apenas um estalo, nós somos apenas vapor, nós somos como uma planta que nasce e logo morre, mas a morte não tem a palavra final sobre nós. Quando tudo isso acabar, nós estaremos na presença do Senhor, na presença do Deus vivo. E se você tem a Cristo Jesus como seu Senhor, você tem essa segurança hoje. E não somente isso, hoje mesmo você experimenta, você pode experimentar. Se você se vê frustrado e cansado na sua caminhada cristã, confesse isso ao Senhor. Se você não tem experimentado isso,
Você deve buscar isso, porque a palavra de Deus diz isso aqui. Na presença do nosso Deus, a plenitude de alegria. Na destra dele, e Jesus Cristo está lá na destra dele, nós estamos junto com Cristo. A plenitude, a satisfação, a contentamento, a renovo, a esperança, a recomeço, a nova vida, a uma nova caminhada a cada dia. Os pecados não têm a palavra final, o mal não tem a palavra final, as dificuldades não têm a palavra final. O Senhor é fonte de plenitude e alegria. Ele dará a palavra final sobre tudo isso. Ele satisfaz a minha alma aqui e agora. Ele alegra o meu coração. Como você tem vivido a sua caminhada cristã? É apenas mais um dia? É apenas mais uma rotina? É apenas mais um culto? É apenas mais uma frequência? Eu estou aqui batendo o ponto mais uma vez. É apenas mais um hábito? Eu cresci aqui, eu vivi aqui. Se eu ficar em casa eu não me sinto bem. Por quê? Porque eu estou acostumado a vir. Mas será que é isso que Deus deseja, irmãos? Será que não é expectativa santa? Deus vai falar. Lá está o povo dele. Aqueles em quem eu tenho prazer, porque o Senhor tem prazer no seu povo. Lá está a palavra de Deus, os cânticos, o louvor, a adoração. Como você tem tratado o dia do Senhor? O domingo, o dia da ressurreição, o dia em que o povo do Senhor se reunia e começava o dia louvando, engrandecendo e bendizendo, e terminava o seu dia também louvando, bendizendo e engrandecendo ao Senhor, que é o Deus da nossa vida. Como nós temos vivido a nossa vida cristã? Alegria cristã não é opcional. Como disse C.S. Lewis, alegria no céu é coisa séria, e Deus não somente nos chama para olhar para o céu como um local onde nós vamos experimentar alegria, mas Deus nos chama a experimentar plenitude de alegria na presença dEle hoje. O salmista experimentava isso, sem mesmo ter ouvido falar do nome de Jesus Cristo. E nós, irmãos, que temos a mensagem do Evangelho, nós temos o cumprimento de todas as profecias, nós temos a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, nós temos a segurança da cruz do Calvário, nós temos a plenitude do Espírito Santo, nós temos tantas e tantas coisas que esse homem não teve, mas ele estava satisfeito na presença do Senhor. Como está o nosso coração? Nós precisamos fazer aquilo que John Piper diz: colocar uma faca entre os dentes e brigar pela nossa alegria. O nosso coração precisa estar satisfeito no Senhor e naquilo que Ele tem para nós. E se o seu coração não está satisfeito, isso é lenha para ser queimada no altar dEle. Isso é motivo de oração. Isso é aquilo que deve ser apresentado, porque muitas vezes nós estamos com o nosso coração pesado, atribulado, cheio de pecados. Eu não posso me apresentar ao Senhor dessa forma. Mentira! Mentira do diabo. É nesse momento que você deve se apresentar ao Senhor, inclusive para dizer e reconhecer que você está amando mais o seu pecado do que amando a Ele. E eu garanto a você que se você fizer isso, Deus tratará o seu coração. Ele não deixa nenhum dos seus que se inclina a Ele, que busca a face dEle, sem resposta. Mas como isso é difícil para nós, irmãos, nós estamos tão entretidos, nós estamos tão envolvidos, nós estamos tão assoberbados, nós estamos tão ocupados. São tantas coisas que chamam a nossa atenção, tantas coisas que exigem o nosso tempo, e o nosso coração se angustia, e os ídolos sempre exigem
sacrifício e mais sacrifício e nunca devolvem nada. O Senhor olha para nós e diz: eu te dou aquilo que você precisa, eu te dou o meu maior bem, eu te dou o meu Filho Jesus Cristo. Ele é a satisfação da sua alma, Ele é a alegria que você procura, Ele é aquilo que você mais precisa. E esse Senhor é verdadeiro, Ele é real, Ele é contemplado pelo salmista, e Ele deve ser contemplado pelo nosso coração. Irmãos, a igreja é um testemunho da obra de Deus nesse mundo. Enquanto todos estão lá do lado de fora celebrando a si mesmos, nós estamos aqui celebrando o nosso Deus. Que Deus é esse? Que nos salva, que nos resgata, que nos alcança, que nos chama de filhos. Quando nós nos rebelamos, quando nós nos rejeitamos, quando nós muitas vezes queremos a nossa herança, como fez o filho pródigo, para gastar e para aproveitar e para usar toda a nossa vida, o nosso ser, o nosso talento, tudo aquilo que nós temos e somos, conosco mesmo, com aquilo que a gente considera que é bom, não aquilo que Deus espera de nós. Mas ainda assim, Ele nos chama à presença dEle. Ainda assim, Ele diz: vem para o jardim das minhas delícias. A mesma palavra que nós encontramos aqui, a plenitude de alegria, as delícias perpétuas. Este é o Éden que nós perdemos por causa do pecado. E que o Senhor, irmãos, nos ajude a olhar para Ele com todo esse desejo. Eu gostaria apenas de finalizar com uma citação de Charles Spurgeon, e ele diz o seguinte sobre a tendência do povo de Deus em muitas vezes se afastar da simplicidade do Evangelho e da fé que nós encontramos aqui apresentada. Uma fé muito simples, mas poderosa. E Spurgeon vai dizer o seguinte: quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo Evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas, rejeitando o caminho do Senhor. Seguem avidamente pelo caminho da tolice. E esse mesmo Spurgeon também disse o seguinte: uma fé pequena leva uma alma para o céu, mas a fé do crente exercitada aqui na terra, uma grande fé, traz o céu para a terra. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a abraçar a plenitude da vida que Ele tem para nós, uma vida satisfeita nele, uma vida que encontra nele o seu maior tesouro, que coloca o Senhor sempre diante dos nossos olhos, dos nossos pensamentos, que medita nos seus conselhos dia e noite, que reconhece as suas bênçãos que não têm fim, que reconhece e desfruta da eternidade e de uma vida verdadeira debaixo da bênção daquele que tudo criou, que tudo sustenta e que a tudo conhece. Que Deus nos abençoe.